Vamos falar sobre algumas coisas que aconteceram na semana passada. E algumas eu vou entrar em mais detalhes. Algumas eu tenho mais coisa pra falar. Outras são só, tipo, coisas que aconteceram. E eu quero ouvir de vocês o que vocês acham. Mas, tipo, essa aqui é bem interessante. Então, Master, provavelmente quando a gente tiver um álbum novo, a gente faz uma mini turnezinha. E depende das oportunidades também. Primeira notícia de hoje, tá? O que nós temos aqui, ó? Vocês conhecem o Stack Overflow? Quem no chat aí conhece o Stack Overflow? Provavelmente quem trabalha com programação. Tu mandou up aqui. Tu mandou no Slack do trabalho, tipo, ó, o pessoal fazendo greve aqui. Então, o Stack Overflow caiu hoje. Bom, tá aqui, tá de pezão. Mas o que aconteceu? Eles têm um dilema muito ruim lá. Muito ruim lá na comunidade do Stack Overflow, que tá acontecendo agora por causa das IAs generativas. O fato de que, tipo, a dinâmica deles, ela meio que funcionava bem, porque eles trabalham com conteúdo gerado pelos usuários, e eles gamificam, né? Essa palavra que não existia, que não está na Bíblia, mas que existe agora. Eles gamificam as respostas que os usuários dão para as dúvidas que os usuários têm, né? Por um sistema de pontos. Então, tipo, sei lá, eu tenho 600 e poucos pontos porque eu respondi umas coisas lá, e te dá aquela sensação de quentinho lá, de tipo, ah, nossa, que legal, eu estou ganhando dinheiro fake da internet e eu estou ganhando reputação. Eles literalmente chamam de reputação, né? Por ser uma pessoa que dá boas respostas ao responder as coisas. E eles também têm uma equipe de moderação que tá lá pra coibir abusos, coibir usuários que estejam né, postando respostas erradas, respostas maliciosas, todo esse tipo de coisa. E também para tentar fazer esse sistema aí de pontuação funcionar bem. O que tem acontecido é que, para ganhar os seus pontos fake, dinheiro fake de internet, programadores ou programadores, enfim, pessoas estão perguntando coisas para, por exemplo, ChatGPT e outros modelos de grandes large language models, né, que a gente chama grandes modelos de linguagem, e postando as respostas lá. E na maioria dos casos, isso, tipo, dá certo. Mas tem casos, não vou nem dizer na maioria dos casos, tipo, em alguns casos isso dá certo, mas tem casos que o ChatGPT e esses outros modelos fazem uma coisa que o pessoal chama que é alucinar, que é ele basicamente inventa um negócio que não existe ou dá uma informação errada, e eles dão com uma grande confiança. E uma coisa que é inovador desses modelos de linguagem, que eles falam de uma maneira que a gente gosta, né? Eles foram treinados para falar de uma maneira humana, né? Uma maneira que parece um humano. E então ele dá uma resposta tipo assim, ah, claro, para fazer isso você precisa fazer não sei o que, abra um editor de texto, digite assim, instale tal pacote. E que nem eu já falei com vocês, às vezes eu uso ali o ChatGPT e ele me ajuda a programar os negócios, geralmente para começar um projeto, acho muito legal. Mas eu tenho um exemplo aqui bem divertido que eu adoro mostrar para todo mundo, que é isso aqui, ó. Eu postei no meu Twitter e tal, isso antes de eu parar de usar o Twitter. Mas então, para, por favor. Tá. Eu não sou front-ender, que nem o pessoal falou ali em cima. O pessoal falou ali em cima, eu respeito quem faz front-end porque eu não entendo direito. Eu também não sei. Eu sei um pouquinho de CSS, eu sei JavaScript, eu sei bastante, mas o JavaScript pra front-end eu não sei bem. Eu sei HTML, beleza. Aí às vezes eu preciso editar uma coisa, e daí eu tava em dúvida. E tipo, eu tava com uma dúvida no CSS, eu tipo, não sei resolver isso, vou perguntar pro ChatGPT. E a minha dúvida era um negócio meio difícil. E aí, Naná, como é que você está? E daí a minha dúvida era assim, não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas, me explique como eu construo um seletor CSS para selecionar o pai de um elemento específico, né? Isso é uma coisa bem nerdola, mas quem mexe com HTML e CSS sabe. E daí ele disse, tu usa esse seletor til aqui. E daí eu fiquei tipo, caralho, eu nunca ouvi falar desse seletor til. Daí eu tentei, deu erro de sintaxe, não funcionou, e eu tipo, muito estranho. Aí eu perguntei pra ele, que navegadores tem suporte a esse seletor? E esperando que ele ia dizer, não, mas é que é só na última versão do Chrome, ou só, sei lá, o último Opera é o que tem esse seletor. E daí ele disse, não, pô, isso aqui
É novo, mas até setembro de 2021, que agora que eu percebi que é a data até onde esse modelo tem conteúdo, né? Que ele foi treinado com conteúdo até esse dia, tem em todos os navegadores, pode crer. Talvez não nos navegadores mais antigos. Aí eu, tipo, nunca tinha ouvido falar. E daí eu perguntei assim, você tem certeza, bro? Você tem certeza que é verdade isso que você tá me dizendo? E ele, tipo, claro que sim, cara, tá aqui o exemplo, ó, é assim que funciona. Aí eu, tipo, então me escreve um código demonstrando como é que funciona isso, né? Já que tu tem certeza, quero aumentar um pouquinho o Zelda aqui. Já que tu tem certeza, me escreve um código dele. Ó, tá aqui o código, bro. E daí eu tentei o código e não funcionou. Aí, tipo, não funciona, não tem dele. Ah, não, beleza, usa esse outro aqui então. Aí eu, tipo. Mas daí esse existe. Esse existe, essas coisas existem. Tipo, mas isso tá muito estranho. E daí não funcionava também. E daí eu só percebi que ele mentiu pra mim. Essa é a coisa. Só que, tipo, é muito engraçado. É muito engraçado como. Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo do que essa dinâmica deve estar sendo um inferno, devia estar sendo um inferno. Daí eu já vou explicar o que aconteceu. Pro pessoal que trabalha lá no de moderação, né? Trabalha. Eles são voluntários, essas pessoas aqui, que trabalham no Stack Overflow, porque o que acontece? As pessoas querem farmar pontinho fake da internet. E daí as pessoas chegam e, ok, deixa eu ver qual a pergunta que fizeram, vou pedir pro chat GPT e dar uma resposta lá. E daí o que aconteceu? Os moderadores, eles tinham uma política de... e outro motivo também, por causa dessa política, outro problema grande, é que o Stack Overflow, ele tem uma política de pedir as fontes da informação que tu tem. Geralmente as pessoas só dizem, eu faço desse jeito, né? Mas eles têm uma política de pedir a fonte da informação, tipo, segundo o manual da linguagem, segundo este blog aqui, segundo esse site que tem, por exemplo, para CSS, ali aquela pergunta que eu fiz, tu diria, segundo a convenção do CSS e tal, que foi lançado nessa data, segundo o site do Chrome, diz que ele suporta isso ou não, entendeu? Então eles têm essa política. E as IAs não fazem isso. Para quem sabe, os modelos generativos não conseguem citar as fontes. Eles misturam as informações de uma maneira que às vezes tu até pergunta a fonte, ele vai te dar uma coisa que soa legal, mas ele não dá. Então eles tinham uma política no Stack Overflow, voltando aqui à moderação, de não aceitar conteúdo gerado por IA. E a política, inclusive, internamente, os moderadores se organizaram para dizer que, assim, a reincidência nessas violações, ela escalava mais rápido do que a reincidência em outras violações para que os usuários fossem banidos, porque eles estavam achando ridículo a dificuldade que eles estavam tendo de lidar com esses usuários que estavam postando esse conteúdo. Isso, exatamente. Isso foi um problema... Esse problema é bem humano. A IA tá olhando assim, tipo, cara, os humanos são engraçados, né? Então, enfim, vocês já estão familiarizados com os problemas que a gente está aqui. Então, digamos, esse problema era bem difícil. Só que o que aconteceu? Comunicação que o chat GPT, os moderadores do Stack Overflow têm com as pessoas que trabalham lá no Stack Overflow, que são as pessoas que cuidam da comunidade e as pessoas que realmente trabalham lá na empresa, que eu esqueci o nome da empresa. É Stack Overflow, a empresa, eles têm outro nome. Eles disseram assim, olha, a gente tem uma dificuldade muito grande de comprovar se uma coisa realmente foi gerada por IA ou não. Então a gente quer que vocês relaxem essa perseguição, né? Essa coisa que vocês estão fazendo contra a IA. E daí, pelas costas dos moderadores, depois o Stack Overflow postou um post dizendo, não, agora a gente vai deixar postar a coisa em IA, a gente acha que vai ser legal que as pessoas possam postar coisas com IA, a gente vai lidar com os problemas que tem, não sei o quê. E daí o pessoal da equipe de moderação, que é gigantesca, que são um pessoal que trabalha voluntário, ficou puto, porque eles basicamente, tomaram uma decisão acima deles, sendo que são eles que estão tendo que moderar a coisa. E uma das coisas que eles explicam que é bem interessante, que é a consequência de tu deixar esse tipo de conteúdo solto no site, é que hoje o Stack Overflow é um lugar onde tu... Quer dizer, antes das IAs, agora tem várias respostas de IA. Mas antes das IAs generativas, ele era um lugar onde tu tinha pessoas que não sabem resolver um problema de programação, perguntando para pessoas que sabem, né? E tendo essa discussão. Hoje tu tá começando a ter
pessoas que não sabem sendo respondidas por modelos de IA. Então, a utilidade desses dados que estão ali para se treinar uma IA também vai ficar diminuída, entendeu? Porque antes tu tinha interações humanas ali dentro, agora tu tá começando a ter interações humanas e com IA. Então, e daí sim, esse foi o estopim, digamos. Só que daí, se vocês lerem esse documento, e tem, esse aqui é tipo, eles postaram como se fosse uma pergunta na comunidade lá. Se vocês derem uma lida nesse documento, e eu já vou ler o chat também, eles falam que eles têm vários problemas de convivência com eles, o que realmente, tipo, é uma contradição enorme o fato de que eles são uma empresa, eles estão ganhando dinheiro, eles dependem da contribuição dos usuários, não só de quem pergunta, não só de quem responde, mas também de quem modera. E essas pessoas não trabalham para a empresa, essas pessoas têm pouca ingerência sobre o que acontece na empresa. E eles falam, uma coisa que eu não sabia, não sei se foi pouco noticiado na época, que em 2019 eles tiveram também uma greve dos moderadores que fizeram, teve umas brigas, eu não cheguei a conseguir cavar nisso aí para saber tudo que aconteceu, sabe? Mas daí, se vocês lerem o documento, eles falam assim, todos o que eles queriam, eles têm exigências que eles dizem, e eu acho que eu não cheguei ao ponto, mas eles vão fazer greve e não vão trabalhar na moderação, né? E daí eu não sei o que vai acontecer com o site, se tem pessoas que vão furar a greve e tal, mas é bem interessante. E daí aqui no final eles falam também, não é só sobre a política de IA, eles estão falando aqui as coisas que eles querem, eles querem que eles mudem essa política de deixar o conteúdo de IA, eles querem que eles acatem o que os moderadores tinham decidido antes, né? Que foi uma decisão entre o pessoal que modera e não uma decisão que veio de cima, e eles querem que seja proibido o conteúdo de IA. Eles querem que eles falem dessa conversa privada que eles tiveram, que foi diferente do anúncio que eles tiveram. E daí eles querem, por exemplo, ter mais ingerência sobre o que a empresa decide, né? Parem de ser desonestos com a relação da companhia com a comunidade. Isso aqui é muito interessante, porque a gente vai tocar nesse ponto quando a gente falar da próxima coisa que eu trouxe pra vocês, que é sobre o Reddit. Mas é uma coisa que a gente já tá tocando nas outras lives que eu fiz, já falei com vocês, é que, tipo, a gente tá chegando no final, eu acho, isso é uma coisa que eu tô tirando do cu, mas eu tô começando a pensar sobre isso. No final dessa era da internet 2.0, que a gente chamava Web 2.0, em que o conteúdo de usuário, ele era super importante e os usuários, eles sentiam que eles tinham uma certa liberdade dentro das plataformas, que, tipo, realmente as plataformas abriram as porteiras, a gente usava porque, era difícil hospedar nosso próprio site, era difícil a gente ter acesso à conexão legal, era difícil a gente fazer os bancos de dados e tal, e daí eles abriram a porteira, os usuários chegaram, fizeram essa casa lá dentro, pegaram muita coisa e tal, de graça mesmo, construíram essas plataformas, e agora a gente está chegando num ponto que as plataformas estão dizendo assim, tipo, ok, chegou a hora da gente, tipo, fechar essa porteira. Acabou, assim, tipo, acabou a mamata. Os usuários estão achando que eles querem muito. Tipo, vocês vão continuar trabalhando pra gente, não se enganem, porque agora vocês precisam vir aqui nas plataformas para ter essas respostas, vocês precisam usar os modelos de IA, vocês precisam usar todas as ferramentas, vocês querem os seus dados que estão aqui dentro. Tipo, vocês precisam da gente ainda. Mas acabou a mamata pros usuários, assim, vocês meio que vão fazer o que a gente quer. E isso fica mais claro se vocês derem uma lida aqui também, que o Stack Overflow não dá lucro, pelo que eu entendi. Que é uma coisa muito comum em várias dessas empresas. Eu não sei se tem um grupo que eles são donos, ou se eles estão vendendo os dados para algum lugar, eles são usados em alguma coisa. Eventualmente, em algum lugar pode ser que dê lucro, mas pelo que eu entendi, eles estão com a ideia de mudar essas políticas exatamente para tentar transformar essa coisa em lucrativa de alguma outra maneira. E isso, a gente vai falar mais também sobre isso na questão do Reddit. Então, isso aqui me parece mais um desses reflexos de que, tipo, a internet vista como esse grande espaço democrático, um espaço lindo, onde as pessoas vêm discutir coisas, onde qualquer pessoa fala, onde qualquer pessoa cria o seu conteúdo, tá virando tá se explicitando que não é um espaço da gente, entendeu? O amigo que perguntou antes sobre a questão dos meios de produção, eu realmente acho que a internet como um todo, as plataformas e tal, esses lugares onde hoje muita gente vai para trabalhar, muita gente vai para fazer o seu outro trabalho, que precisa ter acesso a esse espaço, a gente às vezes precisa disso para fazer coisas da nossa vida pessoal, para fazer coisas do governo que a gente precisa. Esse espaço aqui, a gente não é dono dele,
A gente não tem toda essa liberdade dentro dele e a gente tá começando a ver a ressaca de que, tipo, que com certeza a gente não é, sabe? Que as empresas estão, tipo, não, vocês se fuderam, vocês estão aqui agora e vocês estão sob nosso controle. Sim, a treta das APIs. Eu vou voltar um pouco no chat e ler as opiniões de vocês, porque, que nem eu disse, essa notícia... O meu comentário sobre isso é que me parece uma tendência maior, que tá acontecendo em várias outras plataformas isso. Deixa eu ver o Elvex Gui, e aí, como é que você tá, cara? Eu pedi pro chat GPT tentar resolver uma cifra com o Visionaire e uma chave específica. Ele respondeu que não conseguiu encontrar nada. Quando pedi pra ele reverter a frase cifrada, ele inventou uma resposta com passo a passo. Só percebi que ele tinha inventado tudo pra me convencer depois quando fui testar fazer manualmente. Isso, é muito bom. Ele é tipo, ele é aquele cara sem escrúpulo nenhum de mentir pra ti. Isso é muito louco. É uma coisa totalmente... Tipo... Realmente, assim, alienígena pra gente. De falar com uma pessoa tão... Eu já... Viu, ó, ChatGPT, eu falei que tá pessoa, tá? Não, quando chegar a hora de matar todo mundo, já sabe. Mas falar com uma entidade que tem total certeza do que tá falando, mesmo quando tá mentindo. Por isso que o termo é muito legal que os pesquisadores usam. Alucinar, né? Ela não tá errando. Ela, tipo assim, tem total certeza, ela tá tendo uma alucinação de que aquilo que ela tá falando é verdade, porque esse conceito de verdade, mentira, meio que não existe pra IA. Pelo menos não para as IAs generativas desse jeito. Existe só esse conceito de será que um humano tá acreditando no que eu tô falando, tá ficando agradado pelo que eu tô falando, sabe? A moral do Stack Overflow é ter uma IA respondendo automaticamente toda a pergunta. Se eles fizessem isso, que é possível que eles tomem esse caminho, a gente vai ter o mesmo problema, tá? A gente teria o mesmo problema. E eu acho que provavelmente as pessoas que estão putas com a decisão que eles tomaram também não gostariam de usar um site assim. Se os usuários vão gostar de usar um site assim e se isso vai ser o futuro da programação, eu não sei. Mas realmente. Muita empresa está criando modelos para substituir o trabalho humano, 99% não vai conseguir porque o trabalho da IA é medíocre perto do trabalho humano. Mas então, Pequi, eu concordo, só que eu acho... E isso é a parte mais triste, que as empresas não se importam de estar entregando um trabalho medíocre e abaixo da média em vários campos, desde que elas consigam cortar um pouco da mão de obra. Então eu acho que o que é mais provável que aconteça, uma coisa que isso eu tenho meio que certeza que vai acontecer. Assim, um call center de suporte, alguma coisa assim, tem 10 pessoas. E essas 10 pessoas atendem um número, sei lá, mil chamados por dia. Até é chamado pra caralho, atende 100 chamados por dia, né? Com uma IA, fazendo a triagem antes, conversando com as pessoas, repassando as coisas mais mastigadinhas, ou até fazendo alguns usuários já acharem a resposta facilmente, tu não precisa ter 10 pessoas, tu precisa ter 2, talvez. Tu precisa ter uma. E daí, só que daí o que vai acontecer é que, assim, essa uma pessoa vai tá fazendo o trabalho de muito mais gente, e às vezes vai estar... supervisionando esses problemas, alucinações das IAs, essas coisas e tal. E mesmo que a qualidade talvez caia um pouco, as empresas acho que vão preferir isso porque existe a pressão muito grande de precarizar o trabalho do trabalhador, que isso é uma coisa que os comunistas acreditam, que quanto mais precarizado o trabalho do trabalhador, melhor para a burguesia, porque é mais difícil do trabalhador reclamar do que ele está sendo pago, mais difícil dele se organizar, mais difícil dele ter seu tempo livre para realmente, tipo, estudar outras coisas, para pensar numa saída para essa situação. E isso tem muito a ver com o que a gente tem visto das demissões em massa também. Que, tipo, não é que as empresas precisam demitir, sei lá, 30% de todos os programadores que estão trabalhando lá, porque a gente sabe que, tipo, a infraestrutura da internet precisa de muito trabalho, tá faltando muita coisa para fazer ainda. Tipo, o pessoal reclama aqui no documento Stack Overflow que tem, tipo, coisas que eles podiam ter feito há 2 anos atrás, coisas fixas simples lá, mas eles não fazem, então, tipo, porque falta mão de obra, provavelmente não falta mão de obra, tá? Só que as empresas, elas precisam pressionar para baixo o preço dos salários, elas precisam deixar as pessoas com medo de serem demitidas para que seja mais fácil de domesticar a força de trabalho. É basicamente isso. As IAs estão aumentando a produtividade das pessoas igual, isso vai deixar poucas pessoas mais ricas, pessoas sem skill vão ter dificuldade ainda para entrar no mercado de trabalho. Mais ou menos, eu acho que, assim, tipo, pessoas que são assim, tipo, eu sou o líder de uma equipe que faz tais coisas aqui
e eu acompanho mais 10 pessoas que estão desenvolvendo e tal, de repente a equipe vai ter 5 pessoas, 3 pessoas, sabe? Não vai chegar no ponto que vai ser tudo automatizado, até porque, tipo, é meio difícil de imaginar isso, que todo o trabalho vivo todo vire trabalho morto. Mas eu acho que é por aí. Ganhando, exato, eu não falei isso, ganhando o mesmo salário de antes. Tu vai estar com uma equipe lá 10 vezes menor, fazendo o trabalho de 10 pessoas, mas tu não vai ganhar 10 vezes mais. Isso com certeza não. Isso a gente tem refletido na história da humanidade, que pra tu ganhar mais, tu precisa organizar com os trabalhadores e tu precisa reclamar. O que é interessante que o pessoal esteja se organizando aqui como usuários do Stack Overflow para reclamar. Não sei o que vai acontecer aqui, vamos acompanhar. Mas aí vamos aproveitar essa notícia. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma dúvida ou mais alguma coisa pra falar. Ou alguém vai criar um espaço que não tem esse problema. Agora que eu vi aí pesadelo periférico. Eu sei que existe essa possibilidade, mas eu acho, o que eu tô vendo, é que a internet, ela tá há um tempo já virando um espaço muito consolidado em algumas plataformas grandes. E vai ficar cada vez mais difícil da gente, tipo, criar do zero um espaço assim. Eu acho que a saída seria realmente a gente se organizar para ter esses espaços. E daí, tipo, imaginando, assim, muito, muito otimistamente, se a gente tivesse um governo mais inclinado para o socialismo num país, tem que pensar em nacionalizar partes dessas empresas para elas ficarem sob o controle do povo do país, tem que pensar em criar estatais para fazer essas coisas, assim, eu acho que sim, mas hoje a internet tá muito consolidada em algumas plataformas. O Tinder, o pessoal fala sempre disso, quem sabe um Tinder que só tem pessoas que têm as mesmas vieses políticos que eu. A gente tende a não gostar dessa ideia porque aí a ABIN vai criar perfil lá do menininho ou da menininha pra pegar os comunistas, então deixa pra namorar pela internet depois da revolução, tá? Eu vou ir pra essa aqui do Reddit. Será que o governo, como dos Estados Unidos e do Brasil no comando do Stack Overflow, deixaria melhor o Stack Overflow? Mas então, eu acho que a ideia, comunistas, a ideia não é que, tipo, o governo, no molde que ele tá hoje, ele ficasse dono das coisas. A gente precisa, tipo, ter um governo com mais participação popular. A gente precisa de uma maior participação dos usuários que fazem uso dessas empresas, que recebem seus dados, que dão seus dados para as empresas, que eles tenham uma maior participação, sabe? Então, tipo, nesse caso, eu acho que sim, essas empresas, elas têm que representar mais os interesses dos usuários. É engraçado, se vocês verem a carta do pessoal do Stack Overflow lá, eles falam muito dessa desconexão do pessoal da empresa que quer ganhar dinheiro com os usuários e com os moderadores, sabe? Isso, o modelo de cooperativa, por exemplo, exato. É uma maneira de ter. Tipo, tem várias maneiras que o pessoal fala que, por exemplo, tu poderia estatizar alguma empresa, mas tu também poderia transformar ela, obrigar ela a vender pro pessoal que trabalha lá dentro. Então, tipo, aquela coisa assim, não, tem um Stack Overflow aqui do Brasil, sabe, isso não existe mais. E daí tem 2.000 moderadores, tem 3.000 pessoas que trabalham lá dentro, e teria 100 pessoas e tal, daí divide tantos mil para cada um, eles têm agora ações da empresa e eles todos votam e eles vão se organizar em cooperativa, sabe? Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem empresas na China que funcionam assim, mas eu não gosto de falar sem saber. Vamos falar sobre o Reddit. Então, se vocês lembram não foi na semana passada, foi 2 semanas atrás, porque eu tirei o feriadinho, a gente falou sobre uma notícia que era sobre um app que se chama Apollo. Eu não uso o Reddit, então eu não tava sabendo disso. Que ele é um cliente de Reddit para iPhone, eu acho, eu descobri depois isso, para iOS. Ele basicamente existe porque o cliente do Reddit para mobile é meio ruinzinho. Então, vários usuários preferem usar esse do que o cliente oficial, porque ele tem muito mais funcionalidade, ele funciona melhor, é mais rápido e tal. E eles têm um sistema também de inscrição, de tu pagar mensalmente para ter umas coisas a mais e tal, que é tipo $2, pelo que eu entendi, por mês, tá? E daí no Android também tem outro que é... Reddit is Fun, tá? É o aplicativo do Android. Eu lembrei porque eu li as notícias, tá? Aí o Reddit, nessa mesma toada do que eu tô falando, que as empresas, elas estão chegando num ponto, o Reddit literalmente está assim, eu quero ganhar dinheiro. Eles vão abrir as ações no mercado, eles não dão lucro. Se vocês lembram, o Reddit, ele começou como um negócio, um dos criadores foi o Aaron Swartz, que é um cara muito interessante,
que ele tinha uma mentalidade que ele inclusive foi perseguido pelo governo dos Estados Unidos e acabou se desvivendo por causa da perseguição que ele sofreu. É um dos criadores do Reddit, um cara que basicamente tentou dedicar a vida dele a fazer o conhecimento e expor problemas do governo lá ao máximo de pessoas, levar o conhecimento ao máximo de pessoas. Mas o Aaron Swartz foi um dos criadores originais do Reddit. Sempre teve uma cultura de ser um site muito gerido pelos usuários, pro bem ou pro mal, porque tem várias coisas, a gente vai rir um pouco dos problemas que também tem na comunidade Reddit ali. Agora que eu vi, ele tá dando os eventos que estão acontecendo aqui sobre os Reddits e o nome dos Reddits. Mas enfim, sempre foi uma comunidade muito gerida pelos usuários, muito focada no que os usuários queriam e não em dar lucro. Então a gente se vocês lembram, a gente já teve alguns anos atrás, quando trocou o CEO do Reddit e a pessoa pensou assim, não, nós vamos banir várias comunidades tóxicas que a gente tem aqui, nós vamos ter uma política aqui para ganhar dinheiro em cima, e eu acho que também não deu certo. E eles estão nessa de novo, eles vão abrir no mercado de ações, o IPO deles, eles querem. E daí, por causa disso, uma das coisas que eles resolveram fazer, voltando pro Apollo, é cobrar pelo uso da API. Porque hoje eles não cobram pelo uso da API. Parecido com o que o Elon Musk fez no Twitter também. Só que o preço que eles colocaram pro uso da API, claramente não é o preço assim que para eles, ok, a gente tá cobrindo os custos e a gente tá lucrando em cima. O preço que eles colocaram é muito mais alto do que seria necessário. E basicamente eles fizeram isso depois, na notícia que a gente leu há 2 semanas atrás, falando sobre o Apollo, e nos desenvolvimentos que a gente viu nas próximas semanas, eles fizeram isso para matar esses aplicativos de terceiros. Para matar esse cliente, o Apollo, o Reddit is Fun, para que as pessoas tenham que voltar para o aplicativo oficial do Reddit. Porque lá eles podem vender propaganda, eles podem fazer outras coisas. Então eles querem que os usuários não usem essa plataforma com os outros aplicativos. E assim, enfim, decisões de negócio à parte, tipo, eles precisam, não precisam fazer isso, foi muito, muito, muito mal recebido pela comunidade. Porque, que nem a gente disse, o Reddit tem essa cultura de ser uma coisa muito gerida pela comunidade, tem essa cultura de ser uma comunidade que, tipo, gosta de estar ali, mas ele tem, tem gostos muito específicos. E daí tem várias coisas. É bem engraçado, se vocês procurarem depois. Teve uma conversa do desenvolvedor do Apollo, que é muito louco, é uma pessoa. Eu nunca vou... Na real, eu trabalho em computação, em tecnologia, então eu meio que vou entender isso, mas eu ia dizer, é difícil de entender como uma pessoa que fazia o Apollo conseguia fazer um cliente tão melhor do que uma empresa inteira fazendo. E aí, delírios. Mas eu meio que sei isso, porque na realidade os aplicativos que a gente faz, eles não são, tipo, ruins porque a gente quer, é porque a gente tem a expectativa do que a empresa quer com aquele aplicativo, tem a expectativa de quem é o público-alvo, tem a expectativa de, tipo, ter que estar botando feature que talvez não é exatamente o que o desenvolvedor queria fazer, ele queria estar corrigindo bug, ele queria estar otimizando lá, mas a empresa tem outro foco, né? Então, tipo, eu entendo como essas coisas acontecem, mas é engraçado. Quem trampa com tecnologia sabe que é frustrante, como é difícil, às vezes, trampar e melhorar a coisa. Feito com amor é sempre melhor, exatamente. Exatamente. Quando a gente faz uma coisa no nosso tempo livre, porque a gente gosta, a gente está realizando um trabalho que não é alienado. Nós estamos trabalhando numa coisa que a gente gosta, que a gente ama. E não quer dizer que sendo pago tu não esteja trabalhando alienado. Mas, na maioria das vezes, quando tu está trabalhando sob o esquema de produção, de vender sua força de trabalho, você para de amar a coisa que você está fazendo, você sente uma desconexão. Então tem muito a ver com isso. E às vezes a gente tenta conciliar isso, mas é difícil. Mas então, só voltando aqui, tem uma conversa do desenvolvedor do Apollo, que a gente estava falando sobre ele, que ele falou com o CEO do Reddit, e daí ele meio que deu a entender, e eu daria a entender isso também, tá? Se eu fosse o desenvolvedor do Apollo e o Reddit estivesse vindo falar comigo. Ele disse assim, olha só, eu entendo que vocês meio que não gostam do que eu tô fazendo, porque eu não ganho, eu não
gero lucro pra vocês, eu só gero prejuízo, não sei o que. Podia ser, se vocês quisessem, a gente podia acertar de uma maneira que não tivesse mais meu aplicativo. Ele basicamente ensinou assim, vocês querem comprar meu aplicativo? E se eu fosse o desenvolvedor, ia ser a mesma coisa assim, tipo, quanto vocês querem? Tipo, $200 mil? Imagina, eu tô pensando, 1 milhão, $200 mil? Eu nem sei quanta grana o Reddit tem no banco. Mas considerando que o Facebook compra os trecos por bilhões lá, eu ia dizer assim, meu, compra o meu aplicativo então, ele já tá pronto, ele é melhor, aí vocês botam ele lá, os usuários ficam felizes com vocês, bota propaganda, não sei o quê. E daí o CEO do Reddit meio que... e tem gravado, isso é bem legal, vocês podem procurar. O CEO do Reddit meio, tipo, você está me ameaçando? Você está tentando... tipo, ficou meio aquela candidata do PCO, sabe? Você está querendo me calar? E daí ele, tipo, não foi isso que eu disse. E daí ele fala, foi mal, não sei o quê. E daí depois parece que o CEO do Reddit ficou dizendo assim, tipo, lá dentro da empresa, esse filho da puta me ameaçou, não sei o quê. E, enfim, daí é legal que o cara tem gravado. Mas não deu a negociação. O cara do Apollo, que nem a gente tinha falado antes, disse que assim, o custo mensal de eu manter isso seria tipo $12 milhões. O custo que eles estão cobrando para acessar os dados do Reddit é muito absurdo. É basicamente para matar a coisa. Era basicamente para matar o aplicativo. E daí tá, beleza. O que isso nos leva até aqui hoje? A comunidade do Reddit disse assim, tá, se vocês forem fazer isso, nós estamos putos. Nós vamos fechar os nossos Reddits, que, de novo, mesma coisa do Stack Overflow. Eles são criados por usuários, o conteúdo é postado por usuários, são moderados por usuários, são votados por usuários, são comentados por usuários. O Reddit, ele basicamente tá ali. Ele faz alguma coisa, tem os servidores, tem o algoritmo, mas ele tá ali. E o que é valioso mesmo no Reddit é os usuários, pô. Olha só. O que é valioso no Reddit é o conteúdo gerado pelos usuários, os usuários. E eles disseram, nós vamos fazer uma greve. Nós vamos fazer o apagão. Lembra quando a gente tentou fazer isso na Twitch há uns anos atrás? Só quem tava na Twitch há bastante tempo lembra. Movido pela massa. E daí eles disseram, nós vamos fechar os nossos Reddits. E daí eles pegaram assim, eles colocaram seus Reddits como privados ou como read-only, que daí, tipo, tu pode entrar e ver, mas ele não pode postar. Ou como privado mesmo, tu entra e diz assim, essa comunidade está fechada, tu não pode ver aqui. E daí nós temos esse site. Isso, exatamente. As empresas, elas se acham muito importantes, mas quem importa são as pessoas. O que me lembra algo que certas pessoas bonitas, barbudas e cabeludas já diziam há muito tempo. Estão sempre dizendo aí pela internet. Porque o CEO, que não sei o que, o CEO, ele é muito importante, ele dorme na empresa, ele trabalha. Então tira as pessoas que trabalham, tira as pessoas que sobra, sabe? Não sobra nada. Então saca só, esses aqui são os subreddits que estão privados, saca só. Isso, e daí o conteúdo vai sumir das buscas, na real não vai sumir das buscas, mas ele vai, quando for acessado pelas buscas, ele não vai mais estar lá. Não dá mais pra... Não tá mais na página inicial. Inclusive, a gente podia ir pra página inicial do Reddit e ver o que tá acontecendo lá. É, claro, o empresário dá os empregos. Tu sai na rua... Eu não sei porque eu falei rua. Por que? Sai na rua, os empresários estão atirando carteira de trabalho em ti. Como é que tá a front page do Reddit? Popular Communities. Essas aqui estão... Ask Reddit, que deve ser feita por pessoas que trabalham no Reddit. No Stupid Questions. Destiny the Game. Esse jogo existe ainda? Explain Like I'm 5, não fechou. Ask Man. É uma coisa assim que realmente... Principalmente... Porra, deixa eu tirar essa coisa aqui. Por que... Dá pra... Aqui. Realmente é uma coisa que todas as mulheres que estão aí no chat e tal devem ter se perguntado, onde é que eu posso ir na internet pra ouvir a opinião de um homem? Na realidade a resposta é qualquer lugar, porque quando vocês postarem alguma coisa vai aparecer um homem dizendo que vocês estão erradas, né? Mas League of Legends e Minecraft. Hot takes from an adult gamer. What screens I'm insecure. Am I the asshole? Não fechou. Mas beleza, isso aqui é a página inicial do Reddit, tá? Essas são as comunidades que fecharam.
Sempre vai ter usuário. Então, mas eu não sei qual é o resultado que vai acontecer disso. Se não me engano, faz 2 ou 3 dias que eles estão fazendo isso. Mas, saca só. 5.098 de 8.000. Só tem. Eu achei que tinha até mais, mas tem 8.829 Reddits. Talvez seja acima de um tamanho. 5.000 e poucos estão fechados. E daí, saca só. O R-Funny, que é meme de cachorrinho e tal, meme boomer. Esse O. Isso aqui é foto de cachorrinho, né? Esse O. Gaming, Music, Pix, Science. E aí, esse aqui, ó. 40 milhões. Desculpe, de inscritos, 30 milhões de inscritos, 20 milhões de inscritos. Arte, Ask Science, Books, Do It Yourself. O que eu acho mais legal de tudo. O R-Funny já voltou? Deixa eu ver. Não, pô. E saca só, o que eu acho muito engraçado é quando a gente chega nos Reddits que são com um pouquinho menos de inscritos. E então, saca só, 10 milhões ainda é bastante. 5 milhões. Askman. Oh, o Askman tá privado aqui. Ah, é. Então eu achei que pra aparecer na página principal não podia estar privado, mas tá. Ó, Askman, legal. Ó, R-Tinder já tá começando a aparecer, ó. Mais de 1 milhão. Abandoned Porn. Adorable Porn. Aí já começa. Porque daí vocês começam a ver pra que as pessoas usam Reddit, né? Não vou nem ler mais esses. Não vou nem mais ler esses nomes aqui. Abandoned Porn não é. Ah, tá, é lugares abandonados. Beleza. Mas a gente já. Mas a gente já chegou em. A gente já chegou nos sites, nos Reddits aqui que são. Mas então, isso é uma notícia interessante que eu acho pra gente parear com a outra do Stack Overflow. Que é isso que eu tô dizendo. A gente tá vivendo um momento muito estranho, pessoal. E esse momento, acho que o que eu tô tentando dizer, desde que eu comecei a fazer essas lives, ele não é na internet e ele não é fora da internet. Ele é o mesmo momento nos dois, sabe? A gente tá vivendo um momento em que a gente tá colhendo as consequências do final desse momento que foi a euforia da internet. De que, tipo assim, legal, Reddit, você deu um espaço para essas pessoas. Quando era difícil ter seus próprios servidores, quando era difícil montar uma comunidade. Legal, Facebook, você fez isso. Legal, Twitter. Vocês criaram esses espaços abertos e por um momento deu para acreditar que eles eram espaços abertos. Vocês criaram e disseram, vinde a mim, usuários. Postem seu conteúdo, hahaha. E por muito tempo eles não ganharam dinheiro, por muito tempo eles não usaram para nada isso. E daí agora, principalmente por causa dos modelos de IA que estão começando a realmente ser usados para substituir pessoas em coisas, estão conseguindo fazer coisas legais baseado nesse conteúdo, principalmente porque tem muito poucas opções de plataformas, elas se consolidaram demais, e a gente está entrando num momento de uma recessão, digamos, da democracia no mundo no geral. A gente está vendo esses movimentos fascistas aparecendo, a gente está vendo o sangue nos olhos das potências lá, fazendo as guerras. Fight porn. Toda vez que uma coisa é barra porn, é porque são lutas muito maneiras, né? Eu saquei. Eu acho que é isso. Pergunte por um eletricista, virou público. Mas então a gente tá vendo no mundo essa recessão das coisas e eu acho que a gente tá vendo isso na internet também. A internet não é mais esse lugar livre, leve, solto, onde os usuários podiam meio que fazer qualquer coisa sem grandes consequências, onde a gente tinha grandes projetos abertos das pessoas que elas podiam criar essas coisas maravilhosas e tal. A gente tá tendo um momento de recessão e tal. Por isso, se vocês acreditam nisso que eu tô dizendo, talvez eu esteja errado, que realmente eu acho que a gente precisa se organizar e fazer acontecer aquele sonho que o pessoal do software livre, o pessoal ativista da tecnologia tinha há muito tempo, que a gente precisa construir nossas próprias plataformas, a gente precisa controlar as plataformas, a gente precisa dar um jeito de se apropriar disso. Porque
Eu não sei o que vai dar disso, eu não sei se os usuários eles vão conseguir vencer essa luta. Mas algo que é muito interessante do Reddit, que a gente vê, por exemplo, o Twitter, aconteceu a mesma coisa com o Twitter. O Twitter, basicamente, o Elon Musk comprou e tá cagando na cabeça de todos os usuários do Twitter todo dia. Ele estragou o site ficou muito pior de usar. E ainda não tá dando grana, inclusive ele perdeu um monte de valor da empresa, pelo que eu entendi. Mas no Reddit, pelo menos, as pessoas são mais organizadas. Porque pela própria natureza da comunidade, as pessoas assim, tipo, não, nós temos a nossa comunidade, nós temos as pessoas que moderam, que são líderes da comunidade, que representam a comunidade, nós temos os próprios aplicativos que montaram ali uma infraestrutura externa que, então, tipo, a gente vê essa organização no Stack Overflow e no Reddit para trazer as duas notícias acontecendo mais. Então, isso tipo, é um pouco diferente do que aconteceu no Twitter. No Twitter é um monte de gente chata, sozinha, que ninguém aguenta, que fica só reclamando o dia inteiro, postando merda lá. E daí o Elon Musk disse, haha, vou destruir a casa de vocês. E o pessoal, porra, que engraçado. O Elon Musk tá destruindo nossa casa, ele é calvo. Sabe, é meio... Então, eu acho que pelo menos, sem querer ostentar muito os louros dos usuários de Reddit, porque a gente sabe que não é, nem todos ali são flores que cheirem. Eu acho que a gente tá vendo um momento que a gente tem que começar a pegar essas comunidades que a gente criou, que são nossas, que dependem da gente, e começar a aplicar isso pra fazer o comunismo acontecer. Vamos ler o chat. Também tem a questão que os aplicativos, os subs que não, de Not Safe for Work vão sumir porque o aplicativo principal do Reddit não indexa eles direito. O Reddit não gosta do Not Safe for Work, né? Se ele pudesse, ele ia banir isso. Eu acho que eles quiseram até banir esse tipo de conteúdo, mas os usuários ficaram muito bravos. Agora vem a lapada do capitalismo. Eu tenho que ler um livro ainda, Pequi, aquele Colonialismo Digital. Porque o que eu imagino que eles falam a tese lá do livro, porque eu sei mais ou menos, porque eu li, é que as empresas elas fizeram isso, elas fizeram aquela acumulação primitiva do capital, elas pegaram todos os usuários, que nem lá no início do capitalismo, quando as terras não eram de ninguém e as pessoas trabalhavam, na real, o rei era dono de todas as terras, e daí ele tipo, não, vocês trabalham e vivem aí, e vocês pagam um quinto pra mim, não sei o quê. Aí chegou os capitalistas e disseram, não, todo mundo é livre. Aliás, saiam dessas terras porque elas são minhas, tem aqui uma cerca. Vocês querem trabalhar pra comer? Tipo, ontem vocês trabalhavam pra comer e vocês podiam morar aqui. Hoje não, hoje vocês precisam de dinheiro pra pagar a casa de vocês. Vocês têm que comprar uma casa, vocês têm que comprar comida. Vocês querem trabalhar? Venham trabalhar pra mim. Daí as pessoas foram fazer a mesma coisa, trabalhar na terra, mas agora num regime de exploração um pouco diferente, né? Num regime de exploração em que ela não estava atrelada a uma pessoa que era dona daquela terra ou era dona daquele lugar que ela trabalhava, ela estava trabalhando para qualquer burguês. Se o burguês quisesse comprar a tua força de trabalho, tu podia trabalhar. E enfim, foi uma evolução na história da humanidade. Foi uma revolução da maneira como a gente produz. Só que eu vejo um momento parecido na internet que as empresas, tipo, isso, venham aqui dentro e zup, passaram a cerquinha e agora a gente precisa pagar pra elas. Tipo aquele vídeo do Galo, sabe? O Galo falando do que o iFood fez. Que era tipo, você ia pescar o peixe lá e daí tá dando muito pouco peixe no seu rio. Aí o fazendeiro diz, porra, você vem no meu rio aqui e daí deu peixe pra caralho no rio do fazendeiro. E daí no outro dia ele diz, não, beleza, aqui o rio é bom, mas se vocês quiserem trabalhar, vocês me dão 30% dos peixes. Daí tipo, não, beleza. E daí você descobre que o fazendeiro tirou todos os peixes e botou na propriedade dele. É isso que eu tô dizendo. Eu expliquei a minha metáfora com outra metáfora, mas é isso que aconteceu com a internet. Mas o povo tá migrando pro Tumblr, mas o Tumblr já não é um outro site que tá meio que morrendo e teve exatamente os mesmos problemas há um tempo atrás? E fica a minha dúvida, porque eu acho fascinante o Tumblr também, nunca fui um usuário de Tumblr. Inclusive tem um canal que eu gosto muito de uma menina... Deixa eu ver aqui. Strange Ions. Boa noite, Artemis. Esse canal dessa menina aqui, ela fala muito sobre comunidades do Tumblr.
ela, tipo, principalmente coisas que, assim, meio que do tempo que eu era adolescente, ou na real foi depois do meu tempo de adolescente. Por isso que talvez eu não tenha interagido com isso. Mas do tempo que ela era adolescente e interagia no Tumblr e tal, como é que foi isso, é bem legal. Tipo, esse, por exemplo, esse último vídeo dela é muito legal, que ela fala sobre a gurizada que tava tentando reinventar o sistema de gênero, que é uma coisa muito interessante o que fizeram, mas ao mesmo tempo o backlash que teve para esse movimento foi o pessoal dizendo o esquerdista diz que tem 65 gêneros e não sei o que e tal, mas esse vídeo é muito legal, é muito interessante ver o que aconteceu aqui. Mas enfim, eu acho que o Tumblr tá morrendo também, pelo que eu tô achando. Vamos ler o chat. Tu amava o Tumblr? A Naná tem cara de quem amava Tumblr. Tem bem menos usuários de que há uns 10 anos. É uma explicação a essa nova política que não permite mais conteúdo. É verdade. O Tumblr proibiu conteúdo. A regra 3, né? Que também é. A regra 3 também existe no Discord da Soberana. Quando eles colocaram a regra 3, digamos que o site perdeu um pouco de tração. Isso, Artemis, tem um canal que fica transmitindo ao vivo, eles fechando. Pelo que eu vi, esse site faz isso também. Mas então, vamos só fazer um experimento e ir pros bem pequenininhos aqui. Tá. Eu ia dizer que tem pouca regra 3 aqui, mas. Tá. Space Porn, eu imagino que seja fotos do espaço que são muito bonitas, né? Stardew Valley, tá público, gente. Ô, Stardew Valley, vamos se ligar aí. Vocês estão do lado da Joja Cola, pessoal. O pessoal que abriu isso aí escolhe ficar do lado da Joja Cola. Mas enfim. Essa era a notícia sobre o Reddit. Baleia azul era aquele negócio que era o seu filho está participando da baleia azul. Think Pissers. O que rola nesse subreddit? É tipo pessoas que usam a pia pra urinar, é isso? Alguns estão abrindo pra fazer a pesquisa se eles vão ficar. Então, é o que eu lembro, Kiked. Eu lembro que era esse negócio da baleia azul, era tipo. Veja o que seu filho está fazendo na internet e tal. E daí era meio que. Uma postagem lá, ou tipo. Os pais achavam que estava acontecendo, mas não era uma trend entre os jovens. Exatamente, é isso que eles fazem no Think Pissers, tá? Sim, o Tumblr é muito estranho essa dinâmica do Tumblr e do Reddit. Essas comunidades, tipo, totalmente soltas. E em um outro patamar também, os chans, né? Essas comunidades totalmente soltas. E, tipo, não, se agreguem por como é que é? Gostos comuns com quase zero moderação.